Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho, sou professor de informática do UFRN Campus Canguaritama. Estou fazendo uma série de vídeos aqui, né, com a implementação do site que imita o site do UFRN, tá? Então, no nosso último vídeo, né, a gente parou aqui. Então, o que que a gente vai fazer agora, né? A gente agora vai partir para o menu, tá? Então, partindo para o menu, deixa eu comentar aqui o CSS daquela borda, certo? Que eu coloquei aqui no cabeçalho, exatamente. Vou comentar isso aqui. Ok. Comentar isso aqui para tirar essa borda. Ok, tirou a borda. Então agora a gente vai fazer o menu, tá? Então voltando aqui para o código, tá? Então só se ligando aqui, ó. Aqui a gente criou o cabeçalho, certo? Então, dentro do cabeçalho, né, tinha outro div, deixa eu puxar para cá. Tem outro div aqui, ó, certo? Esse aqui ficou específico só para o cabeçalho. Então, onde eu fecho aqui o cabeçalho, dentro ainda desse outro div aqui, que está dentro do body, certo? Eu vou colocar o meu menu, tá? Então, eu vou criar aqui um div, certo? Para ter o meu menu. div.menu, ok? Então, aqui eu vou colocar meu menu. Então, meu menu, ele vai ser composto de itens menu, certo? Então, vou colocar aqui item, menu, vai ser meu classificador. Dentro de cada item desse menu, ele vai ter um A, certo? Que vai ter um href, que vai ser um link, ok? Aí aqui eu vou ter várias coisas. Então aqui no caso, primeiro eu vou começar com cursos e vou colocando os outros menus, certo? Então aqui tem cursos, tem processos seletivos, vou ter camp, vou ter institucional, vou ter também transparência e prestação de serviço. Prestação de serviço. Vou ter também, deixa eu tirar isso aqui. Acesso à informação. Opa. Acesso à informação. Serviços. Ok. Então, esse é o nosso menu. Tá? Então, quando a gente vai aqui, né? A gente vê que fica tudo aqui, ó. E a gente quer que ele fique em linha, como está aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai para o CSS. Então, no CSS, a gente vai criar aqui uma classe chamada menu. Menu. Essa classe menu, eu vou ter um width, certo? O width eu vou deixar em alto, para deixar meus itens dispostos em linha, né? Eu vou usar display flex. Vou colocar o flex direction em forma de row. Vou colocar o justify content center, para ficar centralizado, certo? Vamos lá, o que acontece? Pronto. Meus itens já estão aqui dispostos em forma de linha, né? Em forma de menu. Mas a gente precisa dar uma melhorada nisso aqui para separar esses elementos. Então, vou colocar aqui um padding, tá? Eu vou colocar esse padding de 15 pixels. Vou deixar o margin left. Não, deixa por enquanto assim.
fica. Ok. O que mais? Certo. N- Na página do FRN. Não, depois eu faço isso. Então, menu, tá? Então, vamos organizar primeiro esses itens aqui que estão muito perto um do outro. Então, para o menu, certo? Que tem como classificador item, menu, vou colocar o seguinte. Vou colocar um padding left de 50 pixels. E vou deixar font weight como bold, para ele ficar em negrito. Ok? Ok. Já deu uma melhorada, tá? Todos os elementos que estão aqui são links, tá? Esses links, vocês percebam que ele está em outra cor aqui, né? Então, a gente vai mudar a cor desses itens também, através do CSS. Como é que a gente vai fazer isso? Todos os links da minha página, sem exceção, tá? Todos os links da minha página, sem exceção, eles vão ter a cor preta, que é um tom mais escuro, tá? E eu vou adicionar um text decorator nele, porque ele está aparecendo aqui como sublinhado, certo? Um risco embaixo. Então, eu vou colocar o text decoration dele, vou colocar como nome, para que isso desapareça. Desapareceu. Ok? Pronto. E agora, eu vou fazer o seguinte. Na página do FRN, quando eu passo o mouse por cima de um link, a cor do elemento muda, tá? Então ela sai de um preto para um verde, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui um A over, certo? Que quando o mouse passar por cima, a cor do meu elemento ele vai mudar, tá? Então ele vai mudar para 14 7A 02. Vai ficar um verdinho um pouco mais claro, tá? Então, vamos ver como é que fica. Pronto, então agora está bem parecido com o que já existe aqui na página do FRN, certo? Além disso, existe um shadow aqui que a gente vai adicionar também através do CSS, tá? Então esse shadow ele vai ficar aqui no menu, tá? Então eu vou adicionar um box shadow aqui, box shadow, 0 pixels, 5 pixels, 5 pixels e a cor. Lembrando que esse box shadow, os dois primeiros aqui é o X e o Y de onde vai começar o shadow, e esse outro elemento é o quanto ele vai ficar desfocado, certo? Então vou voltar para cá. Ok, então aqui ó, já aparece uma barrinha parecida com essa. Claro que a cor daqui está mais clara, mais suave, tá? Mas eu coloquei essa daí. E a gente poderia colocar um border top aqui, só para ficar mais parecido. Border top, mesmo esquema, solid. Poderia ser uma cor mais clara, mas deixa aqui que fica mais evidente, tá? Que tem uma linha aqui também, certo? Eu poderia deixar mais claro, deixa eu botar mais claro. Ok. E para completar, eu ainda poderia dar uma expandida aqui, tá? Na minha borda, para desaparecer esse efeito aqui, certo? Agora a gente vai trabalhar com o conteúdo, certo? Então a gente vai voltar aqui para o nosso código.
cá. Então a gente tinha aqui um div maior, certo? Esse div maior, ok? Onde a gente colocou aí nosso cabeçalho. Então agora a gente vai criar um só para o conteúdo, certo? Div.conteúdo. Conteúdo. Ok? Então o conteúdo do nosso portal vai ficar aqui dentro. Então vamos para cá. Conteúdo. Vou colocar meu conteúdo aqui com width alto. Ok? Vamos ver aqui. Eu não vou colocar essa parte aqui, certo? Eu vou colocar logo a parte de notícias. Então, percebam que notícias a gente pode agrupar da seguinte forma. Então, a gente vai ter uma seção aqui, ó, dentro do conteúdo, notícias. Dentro dessa seção, eu tenho alguns elementos como título, né, da seção e vários quadros que vão ter as minhas notícias. E dentro de cada quadro ainda eu tenho mais coisas. Eu tenho uma imagem, eu tenho um título, eu tenho uma data de publicação. Então, com base nisso, a gente vai fazer o nosso, certo? Então, vamos voltar para cá. Dentro do conteúdo, certo? Vai existir uma seção. Então, vou colocar aqui um div.seção. Ok? Dentro da seção, eu vou ter um título. Então, vou colocar aqui um div título seção. Certo? Título seção. Além disso, na seção, eu vou ter um conteúdo, que eu vou chamar esse conteúdo, né? Conteúdo, vou colocar assim, conte sec da seção em forma de grid, tá? E dentro de cada seção eu vou ter um quadro. O quadro vai ser isso aqui, ó. Certo? Eu vou chamar isso aqui de quadro. Quadro. Dentro do quadro eu vou ter uma imagem, que eu vou chamar de img quadro. Eu vou ter um título do quadro, div.título do quadro. E além disso, eu vou ter uma data de publicação do quadro, né? Data pub quadro. Eu vou ter isso aí quantas vezes eu quiser, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar um, depois eu vou copiar e colar para os outros. Então, vamos lá. Conteúdo eu já coloquei aqui o CSS para conteúdo. Vamos para os outros. Seção, certo? Então, vou configurar aqui a seção. Aqui. Seção. O que é que eu teria em seção, né? Vou botar aqui o width 100%, o máximo que puder aí da seção. Para minha seção ficar descolada aqui dessa parte aqui do cabeçalho, tá? Eu vou colocar aqui um padding top, 70 pixels. E um padding bottom, padding, isso aqui está atrapalhando, padding bottom de 20 pixels. Porque eu já fiz as medições para ficar numa medição legal, ok? Além disso, eu vou botar aqui um título, seção, foi isso que eu botei, né? Título seção, configurar o título da seção. Eu vou deixar o título da seção com tamanho de font size 45 pixels, font weight bold, para ficar em negrito.
Um if eu vou deixar automático, para ele ocupar o máximo que puder. E um padding left de 50 pixels, tá? Porque para ele dar esse espaçamento aqui, certo? Então, vamos lá. Voltando para cá. O título da seção, no caso, seria Notícias. Notícias. Ok, vamos ver como é que fica nossa página. Pronto, aqui já aparece notícias. Inclusive, se você quiser dar um padding maior, talvez seja interessante. Deixa eu ver aqui. Aqui está em 45, eu vou botar 60. Opa, desculpa, nem aqui não. Padding é. Cadê onde é que eu coloquei o padding? Tá aqui. Pode ser 50, tá 70. Não alterou tanto, não. Mas vamos lá. Além disso, tá? Eu tenho que configurar o meu quadro, tá? Então, o meu quadro está aqui, ó. Então, eu vou configurar esse classificador aqui. Então, eu vou usar o display grid. Vou colocar meu grid template columns, né? Na seguinte configuração, como ele vai aparecer em 4, né? 4 notícias. Então, vou botar aqui 25%, 5%, 5%, 5%. Ok. Quando eu colocar meus quadros. Tá, depois eu altero isso aqui. Que meus quadros não vão ficar bem legais, não, porque eu preciso ajustar eles, né? Então, depois eu ajusto aqui para vocês verem o que acontece. Ok? Imagem do quadro, título do quadro e o data de publicação do quadro, né? Então, essa imagem do quadro vai ser uma imagem. Essa imagem vou colocar aqui, img, source. Então, já temos aqui, né, as imagens, nota 1, certo? Opa, aqui dá um alt, notícia, notícia 1, ok, vou fechar. O título da notícia é Proreitor de Ensino inicia visita aos campos. Não. Tem um jeito. Proreitoria de Ensino inicia visitas aos campi do IFRM. Ok. Esqueci de uma coisa. Eu vou colocar isso aqui dentro do link, né? Tá. Posso fazer assim, ó. Seleciono menor que a. Tá, não funcionou. Vou fazer o seguinte, botar aqui logo o link a. Com a href. Ok. Ok. Aí eu vou copiar esse texto aqui, certo? Para dentro do link. Ok. E finalmente a data de publicação. Tá? Publicado em 15 de 9 de 2003. Ok. Vamos ver como é que fica agora. Ficou assim, certo? A gente vai fazer algumas alterações aqui no layout para melhorar essa informação. Volta para cá. Vou aqui para o CSS. Primeira coisa é o seguinte. Deixa eu colocar mais quadros aqui. Aqui, quadro.
certo? Vou colocar aqui os 8 quadros para a gente ver como é que esses quadros vão ficar dispostos no meu layout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar logo os 8. A gente vê como é que fica disposto. Pronto. Está disposto assim, certo? O que que a gente vai fazer? A gente vai alterar algumas coisas para melhorar esse layout, certo? Deixa eu voltar aqui. Portal IFRN, CSS. Ah, sessão está ok. Título da sessão também está ok. Ok, para o grid, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um padding aqui. 30 pixels. Para dar uma melhorada aqui. Pronto. Deixa eu dar um espaçamento aqui. A outra coisa que eu vou fazer é colocar aqui o quadro. Ah, não coloquei a configuração do quadro, né? Por isso que está assim. Então vamos fazer, né? Eu coloquei a configuração desse. Vou colocar a configuração do quadro. A configuração do quadro é o seguinte. Vou colocar aqui um padding de 20 pixels. Começou a afastar. Eu não estou gostando dessas linhas aqui, tá, pessoal? Tá muito perto. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar um espaçamento nessas linhas, tá? Então, vou usar um line high e aumentar em 150 o espaçamento das linhas. Se eu botar 100, o espaçamento fica como tá, certo? 150 aqui. Já deu um espacinho aqui melhor. Vou fazer a configuração agora dessas imagens. Eu estou achando essa imagem pequena. Vamos fazer. Eu coloquei um classificador específico só para imagem, né? Imagem quadro. Imagem quadro. Primeira coisa que a imagem não está alinhada, então deixar ela alinhada agora. Tem que ser align center. Outra coisa que eu estou achando a imagem pequena, então vamos ver agora como é que fica. Eu poderia aumentar a imagem. 350. Mas isso aí vai depender também do navegador, certo? Talvez o navegador. Porque na verdade eu estou aumentando o quadro, né? O div, não a imagem, certo? Deixa 300 mesmo. Depois eu posso aumentar a imagem, só a imagem, certo? Inclusive era para estar assim, né? E era para estar assim com MG, senão ele não pega na imagem. Pronto, agora sim, alterou a imagem. Deixou um pouquinho maior. O que mais? O que mais? Ok, esse título está muito pequeno. Vamos aumentar o título. Eu coloquei um classificador só para o título. Título quadro. Então esse título quadro, né? O font size dele está pequeno. Vamos aumentar ele. Font size. Deixar 20 pixels. Deixar ele com font weight negrito. Colocar ele padding top para dar uma distanciada da imagem. 5 pixels. E um padding bottom para distanciar da publicação, da data da publicação aqui.
15 pixels. Vamos ver agora como é que fica. Já está melhor e já está com a configuração do link que eu tinha feito, certo? Ok. Mais. Tá, agora aqui só alterar, tá? As notícias, no caso. Eu vou alterar só as imagens, certo? E depois vocês podem colocar outras imagens aí, ok? Fazer outras alterações também. Pronto. Certinho. Ok. Então, além disso, né? A gente vai ter outra seção aqui que a gente vai fazer.